o próximo movimento do Bitcoin. É sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje, que vai acontecer no decorrer dos próximos dias. Se você gostar do conteúdo, você já sabe o que precisa fazer. Deixar o dedo no like, se inscrever no canal, caso você não seja um inscrito, compartilhar esse conteúdo com os amigos, hypar o vídeo para ajudar que a gente chegue em mais pessoas e também me seguir lá no meu Instagram, brunocosta.019, o arroba tá na tela, o link tá na descrição do vídeo. Chega de papo, bora lá falar do assunto para o vídeo de hoje. Bom, nas últimas semanas eu passei falando para vocês que a gente estava tendo aqui, né, uma região interessante onde o preço do Bitcoin estava fazendo até um movimento acumulativo. A gente podia perceber isso, né, diante do que estava acontecendo aqui no gráfico. O preço do Bitcoin caía, fazia o rompimento de uma região anterior que tinha sido suporte, mas logo em seguida voltava a subir, não conseguia continuar o movimento de baixa, como geralmente acontece quando a gente rompe uma região, que é uma região de suporte. E isso não aconteceu umas vezes, aconteceu aqui, aconteceu aqui, aconteceu aqui. A gente tentou no dia de ontem, visitando $57.700 por unidade, fazer mais um rompimento e foi rejeitado. Diante dessas tentativas de rompimento da região de suporte que a gente estava, mais um movimento lateral aqui do preço do Bitcoin, a gente entendia que estava acontecendo aqui um movimento acumulativo que poderia vir a ser em breve confirmado pela análise on-chain. E no dia de ontem a gente teve a atualização do nosso indicador e a confirmação na análise on-chain de que uma acumulação rolava nesses patamares de preço em que a gente estava vendo. Como vocês podem ver por aqui, a gente teve inúmeros bitcoins sendo acumulados aqui dos $60 mil até a casa aqui mais ou menos dos 59, 58 mil dólares por unidade. Por exemplo, a gente não tinha quase nada de bitcoins dentro dessa região em específico. Agora a gente tem 140 mil bitcoins nos 60 mil dólares, a gente tem mais 110 mil bitcoins nos 60.224 dólares. A gente tem aqui mais 150 mil bitcoins nos 59.968 dólares. A gente tem mais 129 mil bitcoins nos 59.712 dólares por unidade. Enfim, a gente teve aqui uma boa quantidade de bitcoins sendo acumulado dentro dessa região em que a gente estava, fazendo uma forte zona de suporte nesse patamar de preço em si. E o que eu tinha comentado com vocês anteriormente ao movimento acontecer, como a gente está vendo aqui dessa forma, era que a gente precisava entender inicialmente o que estava rolando com o Strategy, se o Saylor iria tomar algum outro tipo de decisão dentro do mercado para poder se desfazer de suas posições, para poder conseguir dinheiro para a Strategy em si, para que a gente pudesse vir a entender qual seria o próximo passo que a gente viesse a tomar. Se o Saylor não tivesse conseguido captar dinheiro de uma outra forma, como ele fez com o MSTR ou algum empréstimo, alguma coisa do tipo, muito provavelmente ele teria que vender Bitcoin. E aí essa região aqui em que a gente está iria acabar sendo rompida e a gente poderia ir para capitulação cíclica. Mas agora o Saylor ele conseguiu captar dinheiro com a venda de ações da Strategy, ele aumentou o caixa da empresa em mais de $1 bilhão. A gente sabe sim que muito provavelmente em breve o Saylor vai fazer mais uma venda de $1 bilhão, só que dessa vez não de ações da Strategy, mas sim de Bitcoin, porém isso não deve acontecer de imediato no curto prazo. Creio que deve ser aí agosto, setembro, outubro, algum desses meses que essa venda deve vir a acontecer. Então, como isso não aconteceria muito provavelmente a curto prazo, a gente passa a ter uma oportunidade de capturar uma operação, quem sabe aqui no curto prazo, do Bitcoin por conta de toda a acumulação que a gente está vendo dentro dessa região. Como eu já disse para vocês, anteriormente a região já era uma região que a gente olhava para análise gráfica, e se olhava para análise técnica, a gente via, olha, região de interesse comprador, região que pode vir a ser um trade, mas por conta de outros fatores que representam risco para o mercado, a gente vai segurar um pouco mais. Porém, caso a situação venha a melhorar, envolvendo especificamente o caso do Saylor, a gente pode vir a tomar decisões de entradas posteriormente. Eu ainda não tomei a minha decisão de entrada, porque eu estou esperando um gatilho em específico para poder montar uma posição no Bitcoin nesse presente momento de curto prazo, mas acredito que a gente pode vir a ter, quem sabe aqui, um rally onde o Bitcoin pode vir buscar até a média de 200 períodos aqui nos $64 mil por unidade.
quem sabe até não subir um pouco acima dos 64 mil dólares e nos dar uma boa oportunidade de capturar um lucro interessante dentro do mercado em si. Não somente aqui no Bitcoin eu vejo oportunidade, quem sabe para a gente pegar no curto prazo, mas temos outros ativos que pode vir a ser interessante também, como por exemplo aqui a própria estratégia do Saylor. A gente sabe aqui, né, que um dos principais problemas que estava tendo dentro do mercado era o Saylor em si. Parece que ele resolveu inicialmente esses problemas que a gente vinha tendo e a estratégia reagiu bem, né? Eu estava esperando, até comentei com vocês na segunda-feira, para ver como que seria no decorrer da semana, com as reações que a estratégia poderia vir a ter, etc. A gente pode ver aqui que inicialmente no gráfico de 4 horas eles podem estar desenhando aqui, né, uma volta de uma estrutura de alta. A gente fez um movimento de alta, a gente corrigiu um pouco, mas fizemos aqui um fundo acima do fundo anterior e conseguimos aqui fazer um pivô de alta com um topinho abaixo do topo anterior. Agora aqui seria muito bacana que a estratégia seguisse nesse movimento aqui, seguisse dentro desse padrão de alta de curto prazo para que a gente pudesse vir a ter uma oportunidade aqui também, porque a gente sabe que os movimentos com estratégia, quando eles acontecem, eles são mais intensos. Por exemplo, quando o movimento ele é de baixa, o movimento de baixa da estratégia é mais forte que o do Bitcoin. Mas quando o movimento é de alto, o movimento de alto da estratégia ele também é mais forte que o do Bitcoin em si. E se a gente conseguisse capturar uma operação com estratégia também, a gente poderia, quem sabe, vir a ver aqui o preço dela voltando próximo da média de 200 períodos, que seria aqui nos 131 dólares por unidade, uma alta de 35%. Se o Bitcoin entregasse, por exemplo, uma alta de 10%, eu não me surpreenderia nem um pouco de ver a estratégia entregando uma alta de 35% antes de voltar novamente para um movimento corretivo dentro do mercado em si. Pode vir também a ser uma oportunidade que a gente pode vir a ter para esse mês de julho. Um outro ativo, esse aqui eu sempre comento com vocês, que está muito interessante aqui, né? Que eu analiso ele constantemente, é também a Hyperliquid. A Hyperliquid está dentro daquele setup que eu já comentei com vocês de média de 200 períodos, que o ativo, quando ele está em tendência de alta, ele sempre volta na média de 200 períodos e continua o seu rally. Como a gente pode ver aqui, Hyperliquid, lá atrás, olha só, ela fez o rompimento da média de 200 períodos, testou a média, subiu, testou a média, subiu, testou a média aqui novamente, subiu, testou a média, subiu novamente, agora está aqui costurando a média de 200 períodos com um movimento acumulativo dentro dessa região em si. A gente vê que o preço está subindo, o preço está caindo, o preço está subindo, o preço está caindo. A gente está tendo players acumulando Hyperliquid dentro dessa região. E costuma ser uma boa região, né? Porque a gente costuma saber bem onde a gente pode deixar posicionado um stop. Por exemplo, a gente pode posicionar um stop abaixo da região acumulativa, porque caso esse movimento ele venha a ser anulado, muito provavelmente o preço ele vai cair abaixo dessa região aqui. Então a gente posiciona um stop aqui, bem claro, bem simples, bem fácil, bem próximo do preço em que a gente está também, e caso algo venha acontecer, vai cair abaixo desse patamar de preço, vai estopar, a gente sai do jogo. Mas estamos aqui com um bom setup para poder, quem sabe, possivelmente fazer uma entrada também, porque caso a Hyperliquid venha a se desenvolver, entregar um movimento de alta no decorrer dos próximos dias, junto com o Bitcoin, Strategy e outros ativos dentro do mercado de cripto, só dela voltar aqui nesse patamar de preço aqui dos 76 dólares que ela buscou anteriormente, já seria mais uma alta de 21% desse preço em que ela está atualmente. Vale lembrar, né, que todos os momentos que a Hyperliquid fez aqui um movimento de alta acima da média de 200 períodos foi para buscar um topo acima do topo anterior, então a gente poderia até imaginar um pouco acima desses 21%, que seria acima dos 76 dólares que ela já buscou em outros momentos dentro do mercado, em outras ocasiões. Enfim, acaba sendo também uma oportunidade aqui, um momento interessante. O que ajuda a gente aqui, né, nesse ponto aqui também, é que o S&P 500, que ele estava aqui arriscando virar para uma tendência de baixa no gráfico de 4 horas também, com possibilidade aqui de perda da média de 200 períodos, meio que anulou a perda da média de 200 períodos, conseguiu voltar acima, e caso volte para retestar os 7.420 e consiga se manter acima disso, a gente pode ter o S&P 500, quem sabe, dando mais uma respirada, entregando um pouco mais de movimento de alta e não atrapalhando o movimento de cripto. Você achou que eu ia falar ajudando o mercado de cripto, né? Mas atualmente a gente sabe que o Bitcoin não está seguindo o movimento do S&P 500, o movimento do mercado tradicional, mas só dele não cair já ajuda a não nos atrapalhar nesse momento em que a gente está. Bruno, beleza, eu entendi tudo que você falou de oportunidades aí que a gente pode vir a ter com Hyperliquid, com Strategy, com Bitcoin.
outros ativos dentro do mercado em si, mas o que você está olhando, observando, esperando para, quem sabe, tomar uma próxima decisão e abrir uma próxima operação dentro do mercado. Bom, galera, a gente tem aqui ainda, né, bastante liquidez para ser capturada aqui na região dos 57.800 dólares por unidade no Bitcoin. E a gente, querendo ou não, está muito próximo desse patamar de preço ainda. Então a gente pode vir a ver o preço do Bitcoin mergulhando nessa região antes de fazer mais uma puxada e entregar um rally. A gente está apenas no primeiro dia do mês de julho em si, a gente tem muita coisa para poder ver acontecendo no decorrer desse mês para entender quais vão ser os movimentos que a gente vai ter, as oportunidades que a gente vai vir a ter, então a gente não precisa nem ter pressa para tentar capturar algum tipo de oportunidade ou algo do tipo. A gente apenas tem que ficar de olho, entender o cenário e tentar, diante dos gatilhos, capturar uma oportunidade. Eu gostaria muito que o Bitcoin limpasse essa liquidez aqui nos 57 mil dólares, por exemplo, voltasse aqui para poder retestar, nossa, que gráfico horroroso, hein? Voltasse aqui para poder retestar essa região que foi buscada aqui no dia de ontem, viesse um pouco abaixo, liquidasse as operações de mercado futuros do povo, aí sim para poder pegar uma entrada. E acredito que o Bitcoin fazendo o rompimento dessa zona acumulativa em que a gente está, ele tem tudo sim para poder voltar pelo menos aqui até 64 mil dólares. A gente vê um repique do mercado antes de ele voltar a cair novamente. Enfim, sigo observando as oportunidades que a gente pode vir a ter no curto prazo, para seguir executando crescimento patrimonial que a gente vem trabalhando desde que o bear market começou. A gente está hoje, nesse presente momento aqui, né, com um belo de um crescimento patrimonial. Vocês podem ver aqui a performance do nosso capital. Desde que o bear market começou, a gente estava aqui nesse ponto, agora a gente está aqui nesse ponto. Vocês podem ver que enquanto o restante do mercado fez movimento corretivo, o restante do mercado caiu, a gente dentro da comunidade cripto conseguiu obter lucro, conseguiu ver o nosso patrimônio se desenvolvendo, conseguiu ver o nosso patrimônio crescendo graças às operações que a gente veio fazendo nesse período, essas operações de repique, essas operações de mini rally de alta, essas operações que a gente tem oportunidades no curto prazo e pode ser que a gente venha ter mais algumas posteriormente para ter mais um desenvolvimento, para ter mais um crescimento patrimonial no decorrer dos próximos dias, no decorrer das próximas semanas, no decorrer desse mês de julho. Caso você aí do outro lado queira aproveitar as oportunidades comigo nesse mês de julho, não só as oportunidades desse mês de julho, mas as oportunidades do decorrer do ano, as oportunidades de montar uma carteira para quando chegar o bull market do mercado de cripto, a gente conseguir uma grande performance junto, recomendo que você se torne assinante da comunidade cripto, porque lá dentro eu compartilho todas as minhas tomadas de decisão. Por exemplo, caso eu venha capturar uma operação de curto prazo no decorrer das próximas horas, no decorrer dos próximos dias, eu vou informar para vocês o ativo que eu comprei, o preço em que eu entrei e quantos por cento capital aloquei, para que você copie a minha operação exatamente da forma como eu fiz e obtenha o mesmo resultado que eu obtive. Se você estivesse dentro da comunidade cripto nesse momento, desde o começo do bear market, você estaria com lucro sobre o seu capital ao invés de estar com prejuízo da forma como você está. Esse lucro que eu estou tendo aqui é o lucro que você também teria em questão de porcentagem de crescimento do seu patrimônio. E caso você queira copiar essas operações, mas não só essa, assim como todas as minhas movimentações dentro do mercado de cripto, minha carteira, quando a gente for ter a montagem dela para carregar para o longo prazo, meu preço de DCA e tudo mais, recomendo que você se torne assinante da comunidade cripto. Para isso, basta você clicar no primeiro link que está aqui na descrição do vídeo. Você vai poder assinar a comunidade. O preço para assinar a comunidade cripto é R$ 2.997. Eu geralmente deixo um cupom de R$ 1.200 de desconto. Porém, hoje eu vou deixar um cupom de R$ 1.500 de desconto para você realizar a sua assinatura. Ou seja, de R$ 2.997 por R$ 1.497. Para você poder aproveitar a sua oportunidade, realizar a sua assinatura e vir aproveitar os próximos meses junto conosco dentro da comunidade cripto, clique no primeiro link na descrição do vídeo e realize a sua assinatura. Caso você tenha alguma dúvida e queira tirar essa dúvida antes de realizar a sua assinatura, o segundo link na descrição do vídeo é o link do meu time de suporte, onde você pode clicar, fazer as suas perguntas, tirar as suas dúvidas, ver se a comunidade cripto é para você ou não e realizar a sua assinatura. Em breve, provavelmente, teremos uma oportunidade de curto prazo. Se você quiser aproveitá-la junto comigo, você já sabe o que você precisa fazer. Tamo junto, um forte abraço e até a próxima.